Olá pessoal, a professora Luiz aqui mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade à nossa resolução de questões da Unicamp, né? Aqui é a parte 2. Vocês têm um módulo aí bem avantajado, eu fiz um recorte aqui de algumas questões para que a gente ganhe mais qualidade de tempo, tá bom? Vamos lá. A nossa próxima questão, você acompanha pelo seu material, é a questão 10 que fala sobre, primeiro traz uma canção. É a canção, nem sei se, acho que não é nem da época de vocês, tá, gente? Mas ela foi reprisada por uma emissora de televisão, a versão antiga, e ela foi feita pela Rede Globo, se não me falha a memória, o que a gente chama de remake, ou remake, para as pessoas que curtem mais aí o inglês, né? E a questão diz o seguinte: o texto a seguir é um trecho da canção Pantanal, que foi tema de abertura da novela com o mesmo nome, exibida originalmente pela TV Manchete em 1990 e regravada pela TV Globo em 2022. Lendo a letra da música, eu também não vou cantar, você já me conhece por razões óbvias, eu não quero que os cristais aí na casa de vocês ou a tela do computador comece a se quebrar, mas diz o seguinte: lendas de caça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil, contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil, redescobrindo as Américas 500 anos depois, lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois. Fim do milênio, resgate da vida, do sonho do bem, a terra é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão, né? Nesse trecho da canção, vamos lá, pode-se identificar, letra A, repetição de advérbios que indicam as mesmas circunstâncias, de tempo e de lugar, para produzir um efeito de redundância a respeito da luta pela terra. Então, vamos procurar aqui, senhores, os advérbios que indicam as mesmas circunstâncias de tempo e de lugar. Vamos pegando aqui, lendas de caças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Primeira adjunta adverbial de lugar aí, nós temos nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil. Eles descem do espaço, nós temos aqui outro adjunto adverbial de lugar, no coração do Brasil. Então, redescobrindo as Américas 500 anos depois, nós temos aí a referência de tempo, esses 500 anos depois, lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois. Fim do milênio, ou seja, fim do milênio, já mudou a circunstância de tempo. Resgate da vida, do sonho do bem, a terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Então, assim, ele fala sobre uma repetição de advérbios que indicam as mesmas circunstâncias de tempo e de lugar. Não necessariamente, né? No caso aqui, ele está querendo dizer que isso vai oferecer ao texto uma noção de redundância. Na verdade, a gente não tem redundância, a gente tem uma progressão. Porque quando essa luta acontecer, quando essas lendas são contadas, né? Redescobrindo as Américas 500 anos depois, lutar com unhas e dentes, aí fim do milênio, resgate da vida, do sonho do bem, a terra é tão verde, os filhos dos filhos verão. Então é uma música que remete a essa esperança de que a terra voltará a ser tão verde, né, e tão azul no caso. Então a gente tem 500 anos, fim do milênio, as referências temporais, elas são diferentes aí no caso, o que obviamente impossibilita que eu marque a letra A. B. Indeterminação do sujeito com o verbo na terceira pessoa do plural para produzir um efeito de incerteza quanto ao papel das futuras gerações. Ele diz: a terra é tão verde, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão.
Eu não percebo aí uma indeterminação do sujeito. Na verdade, ele está afirmando que os filhos, né, nem que demore longas gerações, mas que eles vão presenciar essas mudanças. Eles nutrem esperança, eles estão nutrindo fé de que as coisas possam melhorar. Então a letra B também não marca a resposta da questão. Opa, já dei uma colinha aqui. Letra C. Atribuição de características positivas por meio de substantivos que indicam cores para produzir um efeito de otimismo na preservação da natureza. A terra é tão verde e azul. Essa classe gramatical aí, gente, não é substantivo, não. Essa classe gramatical aí é adjetivo, né? Uma coisa que me espanta, porque é uma questão que ela é invalidada dentro da própria assertiva, né? Porque substantivos que indicam cores, no caso aí são os adjetivos. Letra C está falsa. Letra D. Encadeamento sucessivo de termos ligados por preposição para produzir um efeito de continuidade temporal quanto à condição de planeta. Termos ligados por preposição para produzir um efeito de continuidade temporal quanto à condição do planeta. Então vamos lá. Quando eu volto. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Então, de raças nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração. Olha a quantidade de preposição. Redescobrindo as arcas, depois lutar com, outra preposição. Unhas e dentes pra, outra preposição. Termos direito a um depois. Fim do milênio, resgate da vida, do sonho, do bem. Percebam aí, do. E aí, os filhos dos filhos verão. E aí, percebam aí que essa repetição dessa preposição aí, realmente ela reforça essa noção de continuidade temporal. Porque, dos filhos, uma geração, dos filhos, outra geração, dos filhos, outra geração. Então, isso mostra, na verdade, a sucessiva passagem do tempo. Então, obviamente, gabarito, letra D de dado. Questãozinha de nível mais complexo, né? Você tem que analisar pormenorizadamente, o texto tem que ter um conhecimento da metalinguagem gramatical, saber o que é preposição, saber o que é advérbio, né? Que é o aspecto morfológico. Aí vai para a parte de sintaxe, tem que saber o que é indeterminação do sujeito. A função dos substantivos e dos adjetivos, para você não achar que nesse caso aqui as cores estão substantivadas, mas elas estão adjetivando o texto, e aí entender o que são preposições. Então, essa questão aqui, ela demanda um conhecimento da metalinguagem gramatical absurda. Ela trabalha obviamente, mais com a parte morfológica, a compreensão, né, das classes gramaticais, ou dando o nome mais moderno das funções morfológicas, e ela brinca também um pouquinho com a questão sintática, questão muito bem elaborada, muito boa por sinal, tá? Vamos para a questão 11, que diz o seguinte, o texto, ele vai estar em francês, eu vou tentar aqui arranhar, tá, meu povo? Je ne parlais pas bien, je ne parlais pas bien, je ne parlais pas bien, je ne parlais pas bien. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício de colonização. Cada verbo que aprendi conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muitas não compreendidas.
Salve cada gíria, je ne parle pas bien. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando o pensamento. Aí o je ne parle pas bien, do francês, significa eu não falo direito. E aí nós temos o seguinte, questãozinha boa. Podemos afirmar que o uso repetido do verso je ne parle pas bien, no poema Islã, de Luiz Ribeiro, expressa a necessidade de repetir muitas vezes uma mesma sentença como forma de resistir ao esquecimento de uma língua. Certo? Então ele repete o je ne parle pas bien para enfatizar muitas vezes na mesma sentença uma forma de resistir ao esquecimento da língua, né? E ele diz bem aqui no texto: eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício de colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Aí era para ter uma pausa. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que são ensinadas e muitas não compreendidas. Salve a cada gíria. Né? Nesse caso aqui, a gente percebe o seguinte, que o sistema de ensino que se tem, ele acaba reproduzindo esse padrão de cultura colonial. E o texto reporta justamente a importância dessa decolonização, né? E aí, no caso, ele diz, expressa a necessidade de repetir muitas vezes uma mesma sentença como forma a resistir ao esquecimento de uma língua. Gente, je ne parle pas bien é uma língua do francês, né? Então, no caso aqui, ele não, justamente o que eles querem, né, o que o eu lírico demonstra aqui é a vontade justamente de esquecer essa língua que interfere, né, que normatiza a fala que é realmente produzida pelo povo, a fala que é assegurada, né, no dia a dia, como ele diz. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas que não são ensinadas. Ou seja, aquelas falas que quebram o padrão, que quebram a rotina daquilo que querem nos impor. Letra A, obviamente falsa. Letra B. Enfatiza a ideia de que a língua francesa do colonizador ainda não foi aprendida e precisa ser repetida várias vezes. Gente, se eu entender que os poemas do tipo Islã, eles têm essa perspectiva de promover essa decolonização, esse processo de romper com essa cultura que nos foi imposta e abraçar cada vez mais aquilo que é dignamente do povo, que é criado pelo povo, obviamente a gente percebe que o item B está totalmente falso. Porque o Islã, né, a poesia de tipo Islã, ela promove sim esse grito social, essa necessidade de se agarrar àquilo que a gente tem de mais genuíno. Letra B, obviamente falsa. C, é uma constatação de que, na posição de ex-colônia, não conseguimos aprender línguas estrangeiras. Obviamente, esse é o item mais absurdo que tem aí na questão. Né? Ele está dizendo o quê? Que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. A gente está falando muito além de dominar um idioma estrangeiro ou não. É a questão das marcas que isso deixa. Obviamente, marcas que vão além da linguística, mas que também são representadas pelas escolhas linguísticas que fazemos. E a letra D indica um posicionamento de resistência por meio de uma crítica à aprendizagem forçada da língua do colonizador. Não é à toa, gente, que nós temos, na atualidade, algumas mudanças de paradigmas, a gente está aqui na cadeira, no que diz respeito à maneira como a gente concebe certos termos, né? Por exemplo, a gente tem uma luta constante para que a palavra índio
por exemplo, ela não seja mais utilizada, que a gente prefira, né, faça uma adesão ao emprego da palavra indígenas, por exemplo, né? E o mesmo acontece historicamente com as palavras escravos, as palavras escravo. Muitos de vocês talvez ainda tenham sido ensinados quando estudavam história, os primeiros anos, basicamente, a falar escravos, né? E hoje em dia pede-se para que se utilize o termo certo para essa condição, que era escravizados. Porque, na verdade, eles não eram escravos, eles foram trazidos à força e escravizados. Não? Então, escravos não era uma condição genética, não era uma condição de nascença. É algo que lhes foi imposto. E é interessante que isso esteja entrando, obviamente, nas salas de aula, para que a gente possa realmente dar nome aos bois, digamos assim, da maneira correta. Né? Então, uma pessoa negra, ela não era escrava, a pessoa preta não era escrava, ela foi escravizada, né, de uma maneira criminosa. E é importante que a gente passe a ter, de certa forma, mais respeito quando se trata desses termos, né? Então, no caso aqui, realmente, o gabarito é a letra D. Eu não sei se vocês têm muito conhecimento no que seria um poema slam, mas eu aconselho que vocês leiam, pesquisem. É algo que está no hype, digamos assim, principalmente nos livros, agora com essa modificação dos livros didáticos, principalmente nas escolas públicas, né, a gente tem muita referência a esse tipo de poema. E não me espantaria que vocês tivessem outros textos de mesma natureza em outras questões no vestibular desse ano, tá? Mas questão boa, necessária. Nível médio, né? Também consideraria como nível médio. Nós temos aqui o próximo texto, que é o texto Nevou no Rio, e nós vamos utilizá-los para responder as questões 12 e 13. Aqui no caso a gente vai falar justamente sobre, na primeira parte, um pouco sobre figuras de linguagem, sobre sentido real, sentido, né, literário, enfim. Vamos lá. Nevou no Rio. Em pleno verão, o fenômeno que vem chamando a atenção nas ruas do Rio é conhecido como nevada carioca ou apenas nevou. Trata-se da maneira de descolorir, platinando os cabelos até os fios ficarem completamente brancos, que tomou conta das cabeças dos jovens de norte a sul e virou febre do momento. A onda começou às vésperas do Natal, ganhou força no Réveillon e entrou em janeiro lotando os salões. Nascida nas comunidades nos subúrbios, a tendência ultrapassou fronteiras geográficas e sociais da cidade, principalmente depois de ganhar as redes e de ter conquistado artistas e atletas. Cabeleireiros e donos de salão apostam que o modismo resiste com força até os dias de folia. Bom, no meu caso aqui, o meu nevô é natural, né? Que esse nevô. E detalhe, gente, eu sou bem jovem, então eu só tenho 29 anos. Não, mentira, gente, não tenho só 29, não, tenho 30 já. 12ª questão, vamos lá. No texto, o verbo nevar apresenta sentido letra A, literal, e é sinônimo de descolorir. Minha joia, né? Meus queridos, me ajudem, né? Se fosse no sentido literal, com certeza não seria nevar, seria amarelar, embranquecer, sei lá. Mas sentido literal é o que a gente conhece por sentido denotativo. Embora eu ache esse termo, né, literal, muito complicado para a contemporaneidade, porque se você for pegar, por exemplo, um dicionário e for, sei lá, olhar o verbete da palavra cabeça, além de aparecer parte do corpo humano, já vai aparecer para que cabeça é líder, cabeça é uma pessoa inteligente, né? Cabeça é causador de confusão, enfim. Então, muitos dicionários já trazem até o que é sentido figurado. Então, é até difícil você dizer que o sentido literal, sentido denotativo, é aquele que está no dicionário, porque muitos dicionários já trazem, inclusive, as outras acepções que antes eram consideradas literárias que as palavras admitem. Então, mas vamos nos prender aqui ao método tradicional, né?
Então, o caso aqui literal, vamos entender como sentido que não seja literário, que não seja figurado. Então, já está falso item A. B, sentido figurado, olha aí, cor melhorando, e quer dizer embranquecer. Eu, na minha humilde posição aqui de professor, eu não tenho como dizer, sob hipótese alguma, que esse item está falso. Esse item, para mim, está verdadeiro, mas eu sou teimoso. Então, vamos ver a letra C. Metafórico, certo? Um sentido metafórico, né? Nevar é uma metáfora, né? É tornar aí amarelar. E é antônimo de escurecer. O próprio item, ele complica um pouco, né? Porque se é metafórico e é antônimo de escurecer, a gente poderia dizer que ele é antitético, né? Era uma antítese. Então, realmente, a gente tem uma metáfora, mas no caso aqui, o nevar, ele não está como... Não é um movimento contrário a escurecer o cabelo. O item C, no caso aí, está falso. E a letra D, metonímico, né? A figura de linguagem metonímia é aquela relação de substituição. Muitas vezes nós trocamos o todo pela parte, a parte pelo todo, a marca pelo produto, concreto para abstrato, mas nós não temos uma relação de substituição, de troca de partes, certo? Isso significa cabelos brancos. Então, obviamente, o gabarito da questão é a letra B de bola. E a 13ª diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras listadas têm o mesmo referente dentro do texto. Olha que coisa interessante, uma referenciação feita somente por vocábulos, né? Normalmente, quando a gente trabalha a referenciação, a gente usa vocábulos, que eu digo, perdão, com palavras que não sejam pronomes, não sejam advérbios, enfim, mas todas são, no caso aqui, substantivos, pelo menos é o que eu percebo exatamente. Então vamos lá, tem o mesmo referendo no texto, fenômeno, dele fala que é o fenômeno aí é o nevou, né? Aí ele diz onda, procurando aqui, cadê, pegar aqui minha canetinha, que eu acho que eu perdi a caneta, peraí, tá aqui embaixo do tablet. Então vamos aqui. Nós temos aqui a primeira, que é fenômeno, certo? Trata-se da mania descolorida, toma forte com a cabeça. A onda, qual é a onda? É o nevou, é o mesmo fenômeno. Tendência, a tendência, ou seja, o fenômeno, o modismo, ultrapassou fronteiras geográficas, só sai na cidade, apostam, cabeleireiros, donos do salão, apostam que o modismo. Essa, pelo menos, foi menos cansativa, né? Porque a gente já viu aqui, logo no primeiro item, que fenômeno, onda, tendência e modismo se referem à mesma coisa. Vamos ver o resto, né? Vamos lá. Mania. Trata-se da mania, certo? Nós temos aqui mania, onda, a mania de descolorir os cabelos. Então, realmente, mania também está para a onda. Febre. E virou febre no momento. A febre seria o quê? Essa mania de descolorir os cabelos. E aí, no caso, nós temos ganhou força no Réveillon. Aí, esse força aqui, né, é uma ação, né? Aliás, é um objeto direto, perdão. Então, no caso aqui, esse força não se refere, nesse caso aqui, a onda, a febre, a força. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mudança de referente. Letra B, fenômeno, momento, procurando aqui a palavra, e virou febre do momento. Se eu tivesse, né, somente, se eu tivesse tudo junto, febre do momento, ok, mas só momento não se refere, no caso aí, a
fenômeno. Então, no caso aqui, já não pode ser. Letra D, modismo. Ok. Tendência, ok. Momento, não. E força, não. Então, consequentemente, gabarito da questão, letra A de ameba. Então, nesse caso aqui, questãozinhas de natureza fácil, tá? Nós temos o primeiro aí figurado, realmente, e fenômeno, onda e tendência, que se refere no contexto aí aos mesmos referentes. Perfeito. E aí, galera, dando continuidade aqui, né, vamos resolver aqui a questão 14, uma questão que mexe um pouco assim com essa questão da nossa influência, né, da influência que nós sofremos, estou puxando aqui minha caneta, que nós sofremos com relação à interferência da tecnologia nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E o texto 3 diz o seguinte: vivemos no limiar de uma transição em que a automação ocupará cada vez mais espaços na sociedade. Neste novo cenário, há um componente atuando com desenvoltura entre nós. Suas ações e decisões invisíveis e muitas vezes autônomas estão cada vez mais presentes no dia a dia da vida contemporânea. Seu comportamento, no entanto, é opaco e pouco compreendido. Trata-se dos algoritmos. São eles que muitas vezes decidem se você é contratado ou demitido, se você vai ter acesso a um benefício social ou se seu visto de imigração vai ser concedido ou negado, quais notícias você vai ver nas suas redes sociais, qual o melhor trajeto do trabalho para casa ou qual o parceiro mais apropriado para um relacionamento. Perigoso, não é isso? E aí nós temos o quadrinho que diz assim: ela curte yoga, gosta de gato e cerâmica, constelação familiar e comida sem glúten. Isso quer dizer que ela vai comprar o curso de encadernação artesanal. Nós temos aí o personagem, né, com laranja e amarelo, que na verdade ele representa um algoritmo, né, que foi criado por André Dahmer, esse personagem. E aí, assim, a gente tem uma discussão mais do que atual, né, essa questão da influência da tecnologia, dos algoritmos na nossa vida, nas nossas redes sociais, na nossa movimentação de internet, enfim. E a questão diz o seguinte, opa, passa aqui. A partir do texto 3, né, que é o texto em prosa que nós vimos, é possível afirmar que o texto 4 explora o fato de que os algoritmos, letra A, definem o que é melhor ou mais apropriado para cada pessoa. Na perspectiva do texto, a gente viu que, na verdade, eles decidem a partir daquilo que a gente movimenta, né? Então, eles prestam atenção nas nossas movimentações em redes sociais, em determinados sites da internet, e a partir disso eles acabam montando, né? Interessante isso, um esquema de oferecimento de produtos, de assuntos que são do nosso interesse. Isso, de certa forma, estimula, né, que a gente consuma, né, estoure limite de cartão de crédito, dentre outras coisas. Então, a letra A, né, nem tudo que é oferecido é necessariamente o mais apropriado. Então, consequentemente, a gente não pode marcar a letra A. Letra B. São opacos porque aleatoriamente expõem as pessoas produtos para compra. Não é um oferecimento aleatório. A gente sabe que é em função daquilo que a gente mais busca, daquilo que a gente mais pesquisa na rede, né? na web. Então, a gente dizer que é aleatório também seria uma falsa premissa. Letra C. Se servem dos nossos dados para nos oferecer continuamente produtos a serem consumidos. Esse item aqui, com certeza, é a resposta certa. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção nele é porque a extensão dele, né, já é bem maior do que os outros. Então, de certa forma, eu acho uma questão um pouco fora do padrão que a gente é acostumado a ver, porque realmente ela é muito desproporcional em termos de tamanhos de itens e tal, não segue aquela estrutura mais rígida. E na letra D nós temos controlar a vida humana para aperfeiçoar nossas tomadas de decisão. A palavra
da ordem aqui é aperfeiçoar, porque realmente não necessariamente os produtos oferecidos eles vão aperfeiçoar a nossa vida. Então, a letra A está falsa, porque diz que define o que é melhor e mais apropriado para cada pessoa. Consequentemente, não. A letra B está falsa, porque expõe aleatoriamente. Essa questão não é aleatória, ela é pensada, calculada, pelo menos, digamos assim. A letra C é a correta, porque eles se utilizam das nossas próprias ferramentas para poder nos aplicar o golpe do consumismo, nos estimular a comprar cada vez mais, né? Então, gabarito, letra C de casa. E, na verdade, nem só a comprar, né, gente? Por exemplo, a seguir determinados influencers, né? Muitas vezes a gente segue pessoas que dão conselhos de psicologia, vai ver a pessoa não é nem psicólogo nem nada. Muitas vezes só porque diz aquilo que a gente gostaria de ouvir. É importante a gente ficar atento àquilo que é real e aquilo que é válido e aquilo que é charlatanismo. Vamos lá. Questão 15. Nós temos aí os textos, né? Que é o anúncio da Fliportela. E nós temos o texto 6, que faz, né, traz aí a águia do desfile de 2017 da Portela. Vamos lá. O anúncio, texto, que é o texto 5, reproduzido a seguir, foi postado nas redes sociais da Portela, escola de samba carioca, para divulgar uma festa literária. A escola que traz a águia como símbolo em todos os seus desfiles, no caso aí nós temos a águia aí no texto 6, né? Completou 100 anos em 2023. Aí nós temos aqui o texto que fala: Fli Portela, Festa Literária da Portela, 28, 29 e 30 de abril. Né? Aí você tem aqui Portela 100 anos, né? No caso, esse ano faz 102. E Águia da Portela, no desfile de 2007, de Ricardo Moraes, né? Bonita aí a imagem, né? Quem gosta de carnaval. Vamos lá. Considerando a imagem do texto 6, pode-se afirmar que o texto 5 promove. Então, presta atenção. A gente olha para a águia e analisa o que é que o texto 5 promove, certo? Então, a referência é a águia. Vou até voltar aqui para o texto 5 de novo, para a gente observar. Percebam que no texto 5 nós temos aqui a águia, né? Cabecinha da águia aqui. Nós temos as folhas aqui como se fossem do livro, tá? E a mesma coisa acontece aqui embaixo. Então, assim, o que é que o texto 5 faz, né? Aproveita, lida, toma, mexe, pega emprestado, no caso aí do texto subsequente, que é o 6, que tem a águia. Letra A. Nós temos uma fusão entre o símbolo da escola e o produto da expressão literária que aparece materializado no desenho das asas da águia. As asas da águia trazem páginas de livro, folhas de livro. Realmente nós temos a fusão da águia com o livro. Olha aí, o item A já deixa a gente bastante ligado. Letra B. Relação entre a festa literária mencionada em segundo plano e o desenho do símbolo da escola que passa a personificar a literatura. E aí, na verdade, relação entre a festa literária mencionada em segundo plano. Na verdade, a festa literária está mencionada em primeiro plano. Primeira coisa que aparece, no caso aí, é a referência à feira chamada Fliportela, que é a festa literária da Portela. Então, nesse caso aqui, é o desenho do símbolo da escola que passa a personificar a literatura. Não, senhores. Mas a gente observa que o livro é a referência mais forte também da primeira imagem, que não está em segundo plano. Está em primeiro plano, certo? E aí, no caso, a letra B, então, morre por aqui.
Associação das asas da águia com o título atribuído à festa literária, que mostra o nome da escola antecedido pelo prefixo fli. Na verdade, as asas da águia, elas estão transformadas em livro, certo? E nesse caso aqui, quando ele diz aqui, voltando ao texto, que você tem fli Portela, esse fli vem de festa literária. Ele não é, como o texto diz, um prefixo, né? Na verdade, ele é uma sigla, é de feira literária. Então, a letra C também está falsa. Ressignificação do símbolo da Portela, cujo desenho faz referência direta à arte literária para destacar o centenário da escola como tema da festa. Então, no caso aqui, nós temos Festa Literária 28, 29 e 30 de abril, e aí faz referência aqui mais uma vez ao aniversário da Portela, só que a questão diz o seguinte: ressignificação do símbolo da Portela, cujo desenho faz referência à arte literária para destacar o centenário da escola como tema da festa. Nesse caso aqui, o desenho da Portela, do símbolo da Portela, ele não é um símbolo que necessariamente representa a literatura, certo? Na verdade, ele foi associado ao livro, né? Ele foi misturado ali, sofreu uma fusão com o livro, e aí, no caso, para destacar o centenário da escola como tema da festa. Não necessariamente. É uma feira literária, certo? Que vai fazer referência, né? Tem como pano de fundo o centenário da Portela, mas que não necessariamente vai ser o tema central da festa. Digamos que é o motivo, é uma feira literária. O centro do evento em si, a essência do evento é ser uma feira literária. Então, nesse caso aqui, nós temos como gabarito da questão a letra A. Tá? Entendam que a letra D ela pode ser muito confusa, certo? Mas o símbolo da Portela, ele continua sendo a águia. Ela sofre a fusão com o livro para mostrar uma referência com a arte literária, mas o símbolo da escola de samba, ele não foi ressignificado. Ele só foi incorporado, ele só foi misturado a outro símbolo. Portanto, o gabarito é a letra A. Atenção a isso. Bom, no caso, eu vou para a questão 18, 19 e 20, tá? Porque eu quero muito ler um trecho também de um dos livros, né, que estão indicados, que no caso aqui é o Conto Maria, né, da Conceição Evaristo. Tem um fragmento dele aqui e eu vou acompanhar aqui com vocês, vou querer que vocês acompanhem aqui a leitura comigo. É um texto muito massa. É uma autora que realmente ganha o meu respeito a cada obra que eu leio. Olha que eu já estou bem adiantado, mas é porque eu também sou muito fã da Chimamanda, eu gosto muito de Maria Carolina de Jesus. Eu não conhecia profundamente a obra do Caio Fernando Abreu, né? Passei a conhecer mais depois da indicação para o vestibular. E engraçado que são escritores que foram muito silenciados ao longo da história, talvez por N questões, principalmente questões raciais, questões de sexualidade, não sei. Mas que são autores que eles tiram o leitor de uma posição de leitura acomodada, né? Eles fazem a gente realmente refletir sobre problemas que é, sempre existiram na sociedade, mas que muitas vezes a gente silenciou por, de repente, não estar dentro de nenhuma das categorias afetadas. Recomendo demais a leitura e reforço. Acerto
da Unicamp sempre na escolha essas obras para serem analisadas. Vamos lá. Maria. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela safada, esse daí é uma censura minha, tá, gente? Lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou, ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou: Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. E merda, não conhecia assaltante algum, não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal, que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, carinho. Eu acho esse texto muito forte, né? E muitas vezes é uma violência e não que ela passe despercebida, claro, né? Mas às vezes por não envolver necessariamente as dores individuais, né? Porque na verdade isso é uma dor coletiva, né? Milhares de pessoas passam por esse tipo de, não necessariamente de crime, né? Mas também por esse tipo de crime. Isso aqui já aconteceu, né? Tem fatos noticiados de mulheres que foi de uma mulher que foi confundida com uma sequestradora de crianças e colocaram por engano uma foto dela. Enfim, houve alguma coisa sobre o tipo e a mulher foi linchada, né? Até a morte. Enfim. 18. No excerto, a personagem Maria é vítima de um processo coletivo de violência verbal e física. Sobre a construção narrativa, assinale a alternativa correta. A violência sofrida por Maria é apresentada como uma consequência inevitável de sua ligação com os assaltantes, confirmada pela própria personagem. Na verdade, ela nega, né, o que, para quem conhece o conto na íntegra, o que não é o caso, você não precisa do conto na íntegra para responder essa questão, mas sabe que um dos assaltantes é o pai, né, o ex, como aparece no próprio texto, o ex-homem, né? É interessante a questão de utilizar ex-homem. Normalmente se tem um ex-marido, se tem um ex-amante, um ex-namorado. No caso do texto, um ex-homem. Que torna, a meu ver, a questão ainda mais preconceituosa, né? Pode ser uma leitura somente minha, mas esse ex-homem é o pai dos filhos, né?
E aí ela não tem ligação com os assaltantes, né? Ela sofre a violência porque, na verdade, o marido dela, o ex-homem, perdão, tinha virado assaltante, ela nem sabia. E, no caso, ele acabou comprometendo a vida dela por ter sentado ao lado dela, por ter conversado com ela e depois ter proferido o assalto. Então, realmente, é, ela tem uma violência sofrida devido a essa ligação com o ex-homem, mas ela não confirma na história, ela nega. Eu não conheço assaltante algum, eu conheço o pai do meu filho. Então a letra A está falsa. Letra B. A multidão se apoia em rumores e preconceitos, criando um julgamento sumário em que Maria é culpabilizada sem provas. É a falácia, né? As pessoas, eu acho que hoje em dia são tão eivadas, muitas, né? Marcadas por esse estresse, por essa violência, que muitas vezes perdem a razão. A gente vê em momentos de polarização política, a gente vê em momentos de pessoas que não têm a mesma opinião por algo, e elas acabam mergulhando numa violência tremenda umas contra as outras. E muitas vezes essa violência pode trazer vítimas fatais, como é o caso da Maria aqui. Então, a gente já fica de antena ligada de que o gabarito vai ser a letra B. Mas vamos ver a letra C. O motorista confirma a suspeita contra Maria, reforçando o desejo de linchamento dos passageiros. Na verdade, a gente viu que o motorista, ele disse que conhece a mulher, que é trabalhadora, que vai, né, que vai estar sustentando os filhos, enfim. A presença policial intervém a tempo de evitar a morte de Maria, mostrando que a justiça prevalece sobre a violência popular. Muito pelo contrário, quando a polícia chega, Maria já está com a vida ceifada e não conseguiu fazer a única coisa que ela queria naquele momento, que era levar a comida, o melão que os meninos, para saber se os filhos gostariam, levar talvez o remédio da criança que estava doente, né? No conto na íntegra fala isso, e dar o recado do pai e do filho, né? Mas, infelizmente, devido à violência, isso não aconteceu. Então, o gabarito da 18ª, provavelmente, letra B de bola. A gente vai já conferir, depois que eu resolver aqui a 19ª com vocês também. Observe a construção discursiva do texto. Qual é a função dos diálogos e vozes múltiplas que se sucedem ao longo da narrativa? Letra A. Reforçar o caráter objetivo da narrativa, afastando qualquer subjetividade da cena. Obviamente, falso. A gente sabe que as impressões que as pessoas têm em relação a Maria são marcadas, obviamente, por subjetividades. Primeiro, negra, pobre, conversando com um homem que depois se revela assaltante. Então, o caráter subjetivo, ele não deixa de existir, muito pelo contrário. Nós temos a visão do motorista sobre ela, nós temos a visão dos demais passageiros, nós temos a visão do próprio ex-homem que vivia com ela. Então, nós temos a voz do narrador, né, já que a gente vê a presença do discurso indireto livre. Letra A está completamente falsa. Criar um ambiente de polifonia, no qual diferentes vozes revelam a tensão social, a violência coletiva e os preconceitos se recaem sobre Maria. Provavelmente é o que acontece. Nós temos várias vozes, a do narrador, a da própria Maria, a do motorista, a dos demais passageiros, né? Romper com a verossimilhança, já que as falas interrompem o fluxo narrativo e tornam inverossímil a cena do linchamento. A verossimilhança consiste na semelhança com a realidade. A inverossimilhança seria justamente esse afastamento com a realidade, da realidade. E a gente sabe que no livro, no conto especificamente, o linchamento acontece por força da condição social de Maria, né? Devido ao fato dela ser uma mulher preta, periférica. Então, no caso aqui, não é uma questão de inverossimilhança, é uma questão de verossimilhança, sim. Letra C também está falsa. Destacar apenas a inocência de Maria, sem evidenciar o caráter discriminatório das ações, das acusações contra ela. Então, as vozes, elas não defendem Maria. Uma voz se levanta para defendê-la e em vão. Todas as outras condenam, batem,
ceifam a vida dela. Então, tanto da 19ª quanto da 18ª, o gabarito é a letra B de bola, tá? E para a gente finalizar o nosso encontro e deixar vocês aí descansarem, né? E assimilarem todas essas informações para fazer uma boa prova, vamos para a última questão do nosso material. Considerando o papel social e simbólico da personagem Maria no excerto, é correto afirmar que Maria é descrita como uma figura indiferente à violência, já que se mostra mais preocupada com as frutas que caem no chão do que com o inchamento. Na verdade, é toda a representação simbólica, né, daquelas frutas. É o algo novo a ser mostrado para os filhos, né, a expectativa se eles gostariam ou não. E mais do que isso, transmitir um simples recado do pai, um beijo, um carinho, uma coisa assim, um abraço, uma coisa que ele diz para os filhos. Então, ela não é indiferente à violência. Na verdade, ela é vítima da violência. Letra B. A morte de Maria assume caráter apenas individual e privado, sem relação com preconceitos ou tensões sociais mais amplas. Como a gente já discutiu, a morte dela, na verdade, é uma morte individual, né, porque é uma personagem do conto, mas ela se expande à questão das vítimas de violência por conta do racismo, né, da nossa sociedade. As pessoas falam, é um racismo velado. Essa expressão me preocupa, porque hoje em dia, é, mais do que nunca, esse racismo tem deixado de ser velado, né? Ele tem se expandido, ele tem se mostrado de maneira violenta nas redes sociais, principalmente, com comentários que a gente vê, às vezes nem quer ver, mas ali saltam aos olhos da gente. Maria encarna a vítima de preconceitos de classe, gênero e raça, sendo acusada e violentada por ser mulher pobre e negra. De classe, porque ela é pobre. De gênero, porque ela é mulher. E de raça, por conta da descendência africana, né? Ser uma mulher afro, uma mulher preta. E aí, no caso, isso realmente motiva a morte dela. Portanto, o gabarito letra C. E aí, no caso, na letra D, diz que o texto reforça estereótipos de submissão feminina ao mostrar que Maria aceita passivamente sua condição de culpada. Na verdade, o que é que ela podia fazer em meio a tanta violência que estava sendo feita contra ela, né? Então, gabarito realmente, letra C. Meus queridos, em nome da Organização Educacional Farias Brito, né, da equipe de linguagens, eu desejo a todos vocês que me assistiram aí uma excelente prova. Não se esqueçam, eh, se for necessário, leiam e releiam o texto, certo? Mas se prendam à superfície dele, não viajem muito para fora do texto. A prova se baseia mais no nível de compreensão textual propriamente dito, né? A gente viu que a metalinguagem gramatical, ela é importante, mas ela funciona como alicerce para a maioria das questões que são lançadas. A gente não tem uma questão do tipo qual é o sujeito, marque o substantivo. São essas categorias gramaticais, as morfológicas e as sintáticas, alicerçando o processo de compreensão textual. Então, por isso é importante também conhecê-las, validá-las e fazer uma leitura sempre focada naquilo que está posto e lembrando que até o que está implícito ao texto deve ser justificado, deve ser percebido na própria estrutura textual. Só lembrar do que eu falei. Até Aloísio chegou atrasado. Então eu posso dizer que o Aloísio nunca se atrasa. Isso está no texto de maneira direta? Não, mas a palavrinha até revela essa informação. Então, beijo grande, boa prova a todos. Tchau, tchau, se cuidem.